Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos dando as boas-vindas à última semana do nosso querido ano. Que nessa semana possamos abrir as portas da nossa alma para que Jesus esteja presente no nosso coração. Que possamos, nesta última semaninha, refletir, sonhar, delinear nossos planos para a jornada da nossa alma, neste novo ano que se iniciará. Que possamos, com a bênção do Senhor, rogar proteção, amparo e inspiração para esse novo ano que se inicia. Que estejamos sempre juntos em comunhão com o nosso amado Pai, que possamos realmente começar o ano de 2022 juntinho com Jesus no nosso coração, com as palavras do Mestre refletidas dentro da nossa alma. Bom, queridos amigos e amigas, então vamos começar essa semana, começar a nossa segunda-feira. Aliás, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa segunda, então, refletindo sobre uma passagem que se encontra lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que todas as nossas reflexões, elas são a partir de uma passagem do Evangelho. Então a gente retira uma passagem, faz uma leitura dela com muito carinho, com muito amor, e em cima dessa leitura a gente tece uma reflexão e compartilhamos aqui com cada coração que nos ouve, que nos acompanha, todos os dias às 7h30 da manhã. Bom, então hoje nós vamos lá para o capítulo 19, refletir o item 12 deste capítulo, a fé divina e a fé humana. Ontem nós também tivemos aí uma passagem do capítulo 19 e trazendo aí pra gente uma explicação sobre a diferença da fé, a fé cega e a fé raciocinada, e hoje o Evangelho nos presenteia com mais uma passagem sobre a fé, para a gente realmente encerrar o nosso ano cultivando ainda mais a fé na nossa alma. Hoje, então, a gente vai entender um pouquinho a diferença sobre a fé humana, sobre a fé divina, e logo assim o Evangelho já nos esclarece. A fé, ela é humana e a fé, ela é divina. E essa virtude, ela foi semeada no coração de todos nós. Só que a fé, ela é uma sementinha pequenininha que foi cultivada no nosso coração. E ela nos convida a cuidar dela, para que ela possa crescer, florescer e se fortificar. E quando a gente cuida da nossa fé, ela vai se ramificando aí na esperança, na confiança, na coragem, trazendo juntinho da nossa alma muitas virtudes cristãs. E o Evangelho vai trazer para nós, trouxe um recorte aqui da nossa passagem, ele vai trazer para nós uma definição sobre fé também, para a gente entender um pouquinho mais. O Evangelho nos diz: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. É o que nós acabamos de falar aqui na nossa reflexão. A fé, ela é uma sementinha que foi semeada, cujo ali carrega com ela potencialidades no bem extremas, só que elas estão em estado latentes, ou seja, adormecidas, aguardando a nossa boa vontade, serviço e esforço para fazer elas florescerem dentro de nós. Mas aí a gente vai pensar que o nosso Evangelho vai trazer essa questão para nós. Existe a fé humana e a fé divina. E para a gente compreender um pouquinho mais, a fé humana é aquela muito ainda voltada para o imediatismo, o aqui e o agora. É aquele coração que cultiva, às vezes, só a fé humana, que crê somente em si. Que às vezes acontecem coisas boas em sua vida e pensa, aconteceu graças a mim, ou foi sorte, ou foi o destino, que coloca ali a fé, ele realmente tem fé,
mas é uma fé muito materialista ainda, que crê somente no mérito próprio, esquecendo que Deus, nosso amado Pai, é que rege tudo no nosso universo. Mas a fé humana, ela não deixa de ser importante, porque nós precisamos ter também a fé humana, de acreditar em nós, nas nossas potencialidades, que somos capazes de realizar o que desejamos. Nós só não podemos e não somos convidados a não deixar essa fé ser única dentro de nós, ou seja, crer somente no aqui e no agora. Porque a fé humana, ela tem muitas incertezas ainda quanto ao seu futuro, porque só se vê o presente, só se vê o mérito próprio, crer somente em si. Ao mesmo tempo que ela é importante, como eu disse, é importante a gente acreditar na gente, nas nossas potencialidades, que a gente pode vencer as nossas más tendências, é também muito importante a gente cultivar a fé divina. Porque Cristo, nosso amado Mestre, já há 2000 anos nos convida a cultivar a fé divina. É importante nós crermos em nós. Mas antes de crer e confiar em nós, é colocar a vontade de Deus e confiar em Deus em primeiro lugar. Eis a questão. Então, aí nesse ponto entra a fé divina, que é a que Jesus nos convida a cultivar. A fé divina é aquela que a gente entra em comunhão perene com o nosso Pai, que a gente desenvolve a confiança, a esperança, a coragem de enfrentar todos os desafios da nossa vida, porque o nosso olhar, ele é banhado com a esperança da vida eterna também. Então a gente sabe que as pedrinhas no nosso caminho, que os desafios que aparecem é a vontade de Deus. E o nosso Pai, como nos ama imensuravelmente, ele nos concede esses desafios não como castigo, mas como uma forma da gente se aperfeiçoar moralmente. Então a fé divina é a que nos concede esse pilar de confiança em Deus, que nos fortalece para enfrentar os momentos difíceis, para não desanimar, para não querer desistir e realmente lutar para que possamos extrair um ensino, nos fortalecer daquele momento que às vezes foi tão penoso para nós. É a fé divina que vai banhar a nossa alma do olhar de crer e confiar na vontade de Deus. Lembremos que a fé humana às vezes acredita somente em si, mas é a fé divina que faz, além de acreditar em nós, acreditar em primeiro lugar em Deus. Quando Jesus esteve aqui conosco, na sua linda caminhada, na sua linda jornada aqui na Terra, ele acreditava em si. Ele desenvolvia as potencialidades no bem que ele tinha, mas ao mesmo tempo, lembremos que Jesus sempre colocava a vontade de Deus em primeiro lugar. Que Jesus sempre silenciava e estava sempre em comunhão com Deus para, através da prece, ouvir o que era melhor, o que Deus desejava dele naquele momento. E é isso que nós somos convidados a buscar, a desenvolver, a confiança em Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente ainda coloca a fé humana à frente da fé divina. A gente coloca muitas vezes a fé somente em nós. Quando acontece um problema, quando chega um desafio, quando o infortúnio inesperado às vezes nos assusta. A gente quer resolver sozinho, colocar a nossa vontade em primeiro lugar, fazer do nosso jeito, esquecendo de silenciar e ouvir o que Deus deseja que façamos. Então a gente começa a colocar a fé somente em nós nesse primeiro ponto. E o que nós somos convidados é, nestes momentos, não desesperar, trabalhar a serenidade, a paz que Jesus nos ensina e ali confiar nos desígnios de Deus. Então, quando a gente coloca a fé divina à frente da fé humana, que é o que nos convida Jesus, quando acontecem esses infortúnios, nós silenciamos, e ali, em comunhão com Deus, buscamos, nos esforçamos para compreender
o que o Pai deseja de nós. Nesta manhã, eu li uma reflexão de Emmanuel que gostaria de compartilhar aqui porque vai somar muito para nós. Essa reflexão, ela se encontra no capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo querido benfeitor Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E neste capítulo, Emmanuel traz uma reflexão muito interessante, que na vida a gente vai ter desafios, vai ter as nossas provas, as nossas expiações, só que aí a gente não pode querer fugir desses desafios, esquivar deles, da ação de enfrentá-los, e a gente também não pode querer enfrentá-los sozinhos, sem lembrar de rogar amparo, proteção e compreensão de Deus naquele momento. Então, Emmanuel nos convida a um equilíbrio, a gente agir, porque nós estamos aqui na vida, é para enfrentar mesmo esses desafios, para nos fortalecer. Então nós precisamos agir, mas precisamos, antes de tudo, entrar em comunhão com Deus. Silenciar frente àquele momento e ver qual que é a melhor decisão. O que Deus deseja de nós. Então essa reflexão de Emmanuel me lembra muito a nossa de hoje e soma pra gente aqui, porque é dessa forma, é esse equilíbrio que o Emmanuel nos convida, do entrar em comunhão com Deus através da prece e ao mesmo tempo também agir, enfrentar os desafios da vida, é esse equilíbrio que a gente coloca em equilíbrio a fé divina e também a fé em nós, que nós conseguimos enfrentar as coisas, que temos que ter coragem para enfrentar os nossos medos, para enfrentar as nossas más tendências, para a gente buscar aí o progresso que o nosso espírito deseja aqui na Terra. Então, vamos hoje encerrar a nossa reflexão dessa segunda-feira, essa reflexão tão especial que novamente aí dá início à última semana do nosso querido ano, que possamos delinear os nossos sonhos, os nossos desejos para esse novo ano que se inicia em comunhão com Deus, buscando fortalecer a nossa fé divina. Porque é a fé divina, meus queridos amigos e amigas, que vai fazer a gente esforçar para crescer dentro de nós as virtudes cristãs. É a fé divina que vai nos conceder serenidade, paz, equilíbrio, esperança, coragem para enfrentar e, acima de tudo, confiança. Porque quando acontece um momento difícil na nossa vida, quando chega um infortúnio inesperado, a gente confiar em Deus, a gente ter esse laço de comunhão já fortalecido, essa fé já trabalhada há muito tempo, nos auxilia muito a não desistir, a não desanimar e a fortalecer a esperança dentro de nós frente a esses momentos difíceis. Então hoje sempre busquemos trabalhar em primeiro lugar a fé divina. Que ela seja a base da nossa alma, que ela seja a base da nossa vida, para que possamos sempre caminhar ali em comunhão com o nosso amado Pai. Convido a todos a leitura completa dessa passagem, é uma passagem muito interessante, que nos envolve aí, nos esclarece muito sobre a fé, e sempre que a gente tiver dúvida, que a gente tiver alguma incerteza sobre fé, sobre os ensinos, vamos recorrer ao Evangelho, vamos recorrer aí à história de Jesus. Toda a história do Mestre é um ensino, é um bálsamo para todos nós, que nos exemplifica de forma viva a fé. Jesus nos exemplifica de forma viva a fé, sobre viver a fé na forma divina, que é em comunhão com Deus. Queridos amigos e amigas, uma excelente segunda-feira para todos que estão aqui nos acompanhando, que possamos encerrar hoje com Jesus no nosso coração, fortalecendo a nossa fé. Convido a todos a estarmos aqui amanhã às 7h30 para a gente fazer mais uma reflexão que soma aí para a nossa jornada, na nossa vida. Fiquem em paz. Essa foi uma mensagem feita com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que assim seja.